Nemelion estava preparado para combater contra o tenente dos purificadores e os outros 3 que estavam com ele. Grendeville estava em sua forma pequena, escondida entre os longos cabelos do humano com o qual fez um pacto. O bastardo dos Vermilion tinha 3 espelhos pronto, que começaram a girar rapidamente. O tenente dos purificadores não parecia preocupado enquanto elevava seu mana. O tenente ia sacar seu grimório, mas viu que o grimório de Nemelion havia um trevo de 4 folhas. Mente do tenente. Um trevo de 4 folhas. Tá, vamos ver o que você tem de bom, moleque. Ramon, Nishioka, Junichi, acabe com ele. Nemelion sentiu a mana de um deles debaixo da terra. Um tipo de golem de pedra apareceu tentando atacá-lo. O golem foi atravessado pelo raio de reflexão perfurante. O mago tentou se esconder embaixo da terra com sua magia para invocar mais golems, mas antes que o mago fosse para baixo da terra, Nemelion lançou mini espelhos explosivos que foram direto no buraco que o mago de terra cavou, explodindo ele. No segundo seguinte, um mago com magia de vento chegou caindo do céu rodeado por um tufão. Um grande espelho surgiu abaixo dele. Um mago inimigo foi mandado de volta para o céu com um raio de reflexão grande que iluminou o céu como um pilar de luz. Ramon, 2 soldados em 4 segundos, nada mal, parece que vou ter uma luta interessante. Nemelion sem pestanejar lançou outro feitiço. Nemelion, magia de espelhos, raio de reflexão perfurante. Os 3 espelhos lançaram um raio cada um. Os raios se misturaram girando em uma espiral. O tenente foi atingido, indo um pouco para trás, enquanto uma barreira até então invisível do seu corpo era quebrada. Sua pele de mana segurou o impacto, mas foi levemente atravessada, deixando um machucado. Uma voz feminina disse: Ramon, você está bem? O membro dos purificadores olhou para sua última companheira. Ramon, claro que estou. Uma mulher de estatura baixa saiu correndo e se preparou para usar sua magia em Ramon. Nemelion, não querendo deixar, lançou um raio de reflexão. No entanto, a mulher se protegeu. Magia de barreira, barreira refletora. Uma barreira quase transparente que refletia como vidro apareceu e no momento que o raio de reflexão impactou, o mesmo foi refletido para cima. A companheira do purificador Ramon, enquanto o mesmo avançava preparando um soco com magia de raio, usou outra magia. Alessia. Magia de barreira, barreira de contenção. Antes que Nemelion pudesse esquivar, uma barreira pesada surgiu em seu corpo, para tentar contê-lo. No entanto, Nemelion sabia o feitiço certo. Antes do soco de Ramon, uma explosão de luz aconteceu dentro da barreira, o que liberou Nemelion e atrapalhou o golpe de Ramon, o que nos breves instantes de distração, foi o bastante para Nemelion desviar. Magia de espelhos duplicata real. A duplicata apareceu e atacou Alessia, forçando a mesma a se proteger com suas barreiras. Enquanto isso, Nemelion correu de Ramon, que havia começado a usar uma magia que consistia em uma armadura de raios. Os golpes de Ramon, revestidos pela magia de raio que erravam, causavam fortes tremores por toda a região e abala a estrutura do laboratório. Alguns golpes passavam de raspão, e mesmo assim, ainda com a pele de mana, a eletricidade criada pela magia daquele homem ainda podia ser sentida, mesmo que só causasse uma leve ardência quando passa de raspão. Não era à toa que Sirius e Uki lhe falaram que um tenente dos purificadores poderia ser até mais forte do que um vice-capitão dos Cavaleiros Mágicos. Nemelion sabia que aquela batalha não seria fácil. Nemelion tentou levar Ramon para longe do porão que deveria proteger. Desviou dos ataques até que, já a alguns metros do laboratório, Nemelion abriu um portal para a dimensão espelhada. No laboratório, sua duplicata estava lutando com Alessia, que derrotou a duplicata. Alessia acabou seguindo eles e entrou antes do portal fechar. Ramon foi para cima de novo, mas dessa vez, quando os golpes passam de raspão pelo corpo de Nemelion, espinhos de mana surgiram em volta de Ramon, espetando o corpo de Nemelion, que se separou daqueles espinhos com um mini espelho explosivo. Nesse momento, Nemelion notou a mana de Alessia. Alessia. Magia de barreira, barreira espinhenta de contra-ataque. Nemelion tomou distância e usou um raio de reflexão perfurante. Contudo, Alessia mudou a barreira para uma com forte defesa protegendo Ramon.
O mesmo ficou aborrecido pela interferência, afinal ele queria aproveitar aquela luta contra Nemelion sozinho. Os 3 raios individuais que formavam o raio de reflexão perfurante incrementaram seu tamanho, gerando uma versão aprimorada do ataque que quebrou a barreira de Alessia e mandou Ramon um pouco para longe. Nemelion foi atacar Alessia enquanto a mesma concluía que o dono do trevo de 4 folhas havia aprimorado o feitiço, escrevendo uma nova página no Grimório. Nemelion atacou com um raio de reflexão, mas a barreira refletora refletiu o ataque, chegou muito perto, provocando a ativação da barreira de contra-ataque, mas deixou alguns pequenos buracos como consequência. Nemelion se reposicionou e usou a duplicata real, porém antes Ramon usou uma magia de longe. Magia de raio, rajada de punhos do deus do raio. Múltiplas rajadas de raio em forma de punhos foram até Nemelion, que se protegeu criando um portal para o mundo real pelo qual o ataque de Ramon passou. Felizmente não atingiu o laboratório, mas devastou uma planície próxima no mundo real. A duplicata aproveitou a distração para vencer Alessia com uma palmada celestial. Nemelion, quando viu Alessia ser empurrada pelo ataque, abriu um portal para que ela fosse para o mundo real enquanto era arrastada pelo impacto. Nemelion: muito bem, agora é só vencer o tenente. Nemelion tentou atacar primeiro, mas o membro dos purificadores previu o movimento e esquivou, indo para trás de Nemelion, que preparou um golpe com a mão revestida em raio. Nemelion, graças à detecção de mana, reagiu no último segundo e ganhou distância, mas não esperava o feitiço. Magia de raio, corte do deus do raio. Uma rajada de eletricidade condensada em um tipo de lâmina avançou contra Nemelion, que no último segundo tentou usar o reflexo absoluto, mas o espelho refletor não surgiu por completo a tempo. Como resultado, o espelho foi quebrado, uma parte muito pequena do dano foi refletido e Nemelion terminou com um corte do ombro esquerdo até as costelas direitas, que parecia bem profundo. Logo Ramon deu outro soco potente que foi esquivado. Depois, quando Ramon ia atacar de novo, Nemelion interceptou com um raio de reflexão grande que o fez retroceder, causando feridas leves. O purificador sorriu e chocou os punhos cobertos por sua armadura de raio. Nada mal, garoto, faz tempo que não encontro alguém rápido assim. Nemelion, você ainda não viu nada. Grindevir registrava a luta com muito entusiasmo no ombro de Nemelion. Não pode evitar fazer um comentário. A velocidade de antes era boa, mas agora que a luta vai ficar séria, isso vai ser bom para minha coleção. Ramon, viu nada sim, ou nada que essa demoniazinha tá fazendo? Grindevil ficou furiosa com aquele comentário e preparou uma magia. Ramon, qual o apoio que ela dá? Massagear seu ego. Grindevil, magia de contos, recontagem real. Uma imagem exata de Ramon apareceu, essa imagem usou novamente a magia corte do deus do raio. O mana liberado e o estrondo foram o bastante para o mago experiente saber que o feitiço era real. Ramon desviou indo para a direita e Nemelion aproveitou para acertar Ramon ainda surpreso com mini espelhos explosivos que fez Ramon rolar pelo chão. Grindevil teve lembranças do passado, de uma ocasião onde foi forçada a escrever sobre um demônio de classe alta do mundo dos demônios e foi torturada pelo mesmo não gostar de como foi retratado. Demônio de classe alta. Soa imprestável, não é capaz nem de reconhecer seus superiores. Nem faz a única coisa que consegue direito. Grindevil. Mas senhor, eu detalhes todo o seu poder e suas boas qualidades e habilidades de tortura. Eu só estava sendo fiel à realidade. Grindevil foi empalada por uma estaca do demônio. Demônio de classe alta. Você só existe porque superiores como eu permitem. Você é um brinquedo, eu decido a sua realidade. No presente, Grindevil gritava. Ninguém questiona a minha utilidade, eu vou viver e registrar o que eu bem quiser. Sorte sua eu não querer lutar pela autenticidade do registro. Ramon atacou lançando uma bola de raio que explodiu. Nemelion escapou por pouco, mas ainda sentiu parte do choque da explosão. Logo Ramon tentou atingir o bastardo da Casa Vermilion com uma rajada de socos, socos os quais Nemelion mesmo com toda a sua velocidade tinha dificuldade de esquivar. A velocidade de Ramon era tanta que Nemelion não encontrava tempo para contra-atacar com um raio de reflexão.
Em uma abertura prendeu o mais rápido possível Ramon em uma corda feita com magia de luz, e deu um choque em Ramon com o espelho choque condutor com o máximo de força possível. Ramon ficou atordoado com aquele ataque, mas voltou a si e usou outro feitiço. Magia de raio, onda de raio expansiva. A eletricidade se acumulou no corpo de Ramon, dando origem a uma onda de energia expansiva que perseguiu Nemelion. Para escapar do ataque, Nemelion abriu um portal indo para o mundo real e logo voltou para a dimensão espelhada ofegante. Ramon avançou de novo para o combate corpo a corpo. Nemelion esquivou com dificuldade até ser acertado em cheio no rosto. No entanto, o corpo de Nemelion se desfez, revelando ser na verdade uma duplicata real. O verdadeiro Nemelion surgiu rapidamente de um portal atrás do seu inimigo. Ramon conseguiu reagir rápido, se virando rapidamente jogando uma esfera de raio em Nemelion. O mesmo sentiu o seu corpo sendo eletrocutado, mas conseguiu usar todas as suas forças para resistir e lançou de um grande espelho seu feitiço mais poderoso. Magia de espelhos, palmada celestial. Ramon, ao ver o ataque chegando, pensou: parece que acabou para mim. Bom, foi divertido. A grande mão de luz acertou Ramon em cheio, fazendo com que Ramon rolasse por alguns metros, atravessando um portal de Nemelion para o mundo real no processo. O purificador acabou inconsciente, possivelmente morto no chão, tendo sua armadura desativada. Nemelion finalmente havia conseguido derrotar Ramon. Porém, a fragilidade do corpo de Nemelion havia chegado ao limite com os ataques de Ramon. Nemelion nem conseguia mais mover o seu corpo, mas no final ele ganhou. Nada mal conseguiu vencer o Ramon, não é à toa que foi escolhido por um grimório de 4 folhas. Nemelion arregalou os olhos ao ver Alessia ali viva. Ele achava que teria conseguido matá-la com aquele ataque. Devo admitir, se não tivesse usado minha magia de barreira corporal, eu com certeza estaria morta. Mesmo usando minha magia de barreira mais forte, você conseguiu destruí-la, e mesmo usando a barreira corporal em seguida, você quase conseguiu me matar. Alessia tinha um ferimento em sua barriga que escorria sangue. Mas graças ao Ramon, você não consegue mais se mover. Magia de barreira, lanças pontiagudas. Com sua magia, Alessia fez com que construções de formas quadriculares com pontas longas aparecessem. Esse é o seu fim, gritava ela enquanto movia a sua mão para jogar as lanças contra ele. Nemelion estava em um estado muito mau, ele não iria conseguir se defender a tempo daquele jeito. Porém, antes que o mesmo fosse atingido, ele foi surpreendido por um ataque que atravessou a barriga de Alessia, deixando um grande buraco. A mesma cuspiu uma grande quantidade de sangue antes de cair no chão sem vida, com suas lanças feitas por magia desaparecendo sem atingir Nemelion. Ele ficou extremamente surpreso e, ao levantar sua mirada, viu Yuki ao longe como uma espécie de arma na mão, arma essa que usou para matar Alessia. A mesma logo se aproximou de Nemelion dizendo: "E aí, amigo, ainda está vivo?", dizia a mesma sorrindo. "Engraçadinha, não tem graça", falava ele tossindo um pouco de sangue. Yuki agiu rapidamente e pegou uma bolinha verde com um símbolo que estava em um compartimento na cintura. "Relaxa agora, Nemelion, você vai melhorar." Ao encostar aquele item nele, uma aura verde começou a rodeá-lo. "As minhas feridas, isso é. Não se mexa muito, só cura superficialmente e impede que piore." "Entendo, obrigado, Yuki. Não precisa me agradecer, é o mínimo por você ter lutado por nós. Nada mal conseguiu derrotar um tenente, isso vai nos ajudar." "Bom, espero que isso seja o suficiente para quitar minha dívida." "Não precisa se preocupar com isso agora, depois falamos sobre isso." "Entendi, obrigado de novo." Yuki apenas sorriu para ele, porém logo sua expressão mudou para uma de terror ao notar o estrago que havia acontecido. "Não, meu laboratório, tem noção de quantas coisas eu devo ter perdido?" "Calma, meus queridos, mamãe vai salvar vocês." Gritava ela enquanto ia em direção ao laboratório para ver o que ainda podia ser salvo. Nemelion apenas podia dar risada ao ver o desespero de Yuki. Porém logo suas risadas cessaram ao ver uma energia começando a ser emanada brutalmente dos corpos dos purificadores que ele havia matado. "Mas o que é isso? O que está vendo?"
Yuki, que estava dentro do laboratório, logo se retirou de lá ao sentir a energia. Que ótimo, parece que as coisas vão complicar. Como assim? O que está havendo? Yuki não respondeu, apenas observou como a mana de todos os corpos se uniu em um único ponto e logo se elevou ao céu como um pilar. Depois que toda aquela mana se elevou aos céus, um grande silêncio se instaurou no local. Nemelion iria falar com Yuki, porém se deteve ao notar uma enorme sombra tomando conta do local. O rosto de Nemelion foi tomado por surpresa e horror ao ver o que estava vindo. Um grande meteoro estava caindo do céu em direção a eles. Nemelion, naquele estado, não tinha como fazer muita coisa, mas ele tentou se levantar. Porém foi logo impedido por Yuki, que passou à sua frente e disse: "Fique parado, Nemelion, senão vai piorar os seus ferimentos. Pode deixar que eu cuido disso." "Espera aí, o que é um meteoro? Seria melhor se a gente tentasse fugir. Você deve ter alguma coisa para nos ajudar a fugir, não é?" "Bom, pode-se dizer que sim, mas se eu fizer isso, o que está dentro do porão será destruído, assim como a vila. Na verdade, tenho certeza absoluta que esse meteoro é um plano B para destruir o que está lá dentro caso os purificadores enviados acabassem morrendo. E além disso, Nemelion, você nem sequer faz ideia dos poderes que eu tenho." Com o meteoro se aproximando deles, Yuki rapidamente abriu seu grimório folheando as páginas. "Eu tinha que guardar bastante para a batalha, mas pelo visto vou ter que usar agora." Antes que Yuki tomasse uma atitude, uma mão rapidamente segurou a dela. "Espere, Yuki, tenha calma." Tanto Nemelion quanto Yuki ficaram surpresos ao ver Sirius ali. "Sirius, o que está fazendo aqui? Eu achava que você estava." Sirius logo a interrompeu dizendo: "Deixa isso pra lá, depois eu explico." "E aí, bastardo, parece até que te atropelaram, hein?" dizia Sirius em um tom zombeteiro. "Só pode ser brincadeira, estamos em uma situação crítica e você aí fazendo piada", dizia Nemelion irritado. "Situação crítica? Desculpe, mas não estou vendo nenhuma situação crítica aqui." Ao dizer isso, uma grande quantidade de poder mágico emanaria do corpo de Sirius, deixando Nemelion surpreso. "Eu te disse um pouco de quando lutei com sua mãe, não foi? Bom, daí você já pode tirar as suas próprias conclusões do quão forte eu sou. Mas para você que é um cavaleiro mágico, eu digo com convicção: até mesmo alguns de seus capitães não são nada comparados a mim." Sirius usou sua magia dimensional e rapidamente se teletransportou em pleno ar próximo ao meteoro que estava caindo. "Observe com atenção, Nemelion, esse é o poder do líder da Alcateia das Sombras", dizia Yuki com um sorriso. Sirius concentrou toda a sua magia em seu punho com sua magia de reforço, enquanto aumentava ainda mais a quantidade de mana. Nemelion olhava abismado ao ver o poder de Sirius aumentando ainda mais. Naquele momento, Sirius parecia uma estrela brilhando no céu. Era um brilho tão intenso que fazia seus olhos doerem. No momento em que o meteoro estava a centímetros de Sirius, o mesmo deu seu poderoso golpe enquanto gritava: "Magia de reforço, impacto galáctico." No momento em que o punho se chocou com a rocha, uma grande explosão veio em seguida, destruindo completamente o meteoro. Nemelion arregalou os olhos de surpresa ao ver a tremenda explosão que se formou no céu, destruindo completamente o meteoro, deixando apenas alguns resquícios. Impossível. Com um soco, e tudo isso só usando magia de reforço. Nemelion estava tão surpreso que nem notou os poucos destroços que ainda estavam caindo próximo a eles. O mesmo só voltou a si quando sentiu a mana de Sirius aumentar novamente. Outra dimensão. Todos os destroços do meteoro e a fumaça gerada acima no céu logo desapareceu. "O que ele fez?" dizia Nemelion em dúvida. "Nada demais, ele só mandou os destroços para uma outra dimensão, assim ele evitou qualquer dano que a vila poderia receber." Nemelion ainda não estava acreditando no quão poderoso Sirius era. Que metido, ele podia muito bem só ter teletransportado um meteoro para uma outra dimensão, mas ele ainda fez questão de destruí-lo. "É mesmo um exibido", dizia Yuki com deboche. "Bom, pode ser, mas todo esse estrago só com magia de reforço." "Bom, não é uma magia de reforço comum, ela foi aprimorada ao limite com a raça dos gigantes." Nemelion ficou surpreso.
Peraí, tá me dizendo que ele aprendeu isso com os gigantes, mas a raça já não foi extinta. Bom, não exatamente. O que acontece é que, antes que o que pudesse falar, Sirius apareceu ao lado dela, tocando em seu ombro com um olhar severo. E o que apenas fez cara de boba e disse: desculpa, eu me esqueci. Foi mal, Nemelion, mas não posso falar nada. Aquilo só serviu para deixar ele ainda mais curioso. Ele queria insistir para saber mais, porém já estava muito cansado. Você fez um ótimo trabalho, bastardo. Agora vamos cuidar desses ferimentos aí, dizia Sirius, ajudando Nemelion a se levantar. Dia seguinte, depois da luta contra os purificadores, Sirius disse a ele que a dívida de Nemelion estava paga. Afinal, derrotar um tenente dos purificadores era algo que com certeza iria os ajudar. Nemelion pediu a Yuki um último favor: localizar o esconderijo do Olho do Sol da Meia-Noite. E então você acha que pode localizar o esconderijo deles? Eu sei que é um pedido difícil e complicado, então não precisa se preocupar se não conseguir. Afinal, até mesmo o pessoal da capital real levou meses para encontrá-los. Yuki apenas sorriu com aquilo e disse: bom, não eles exatamente. Nemelion ficou confuso. Acontece que nós já sabemos a localização do esconderijo deles, afinal foi o próprio Rei Mago que nos pediu ajuda para encontrá-los. Nemelion ficou surpreso. Peraí, foram vocês que localizaram o esconderijo deles? Exatamente, e eu fui a maior causa por termos achado o esconderijo, dizia ela com um sorriso orgulhoso. Nemelion realmente estava surpreso, afinal foram eles que conseguiram achar o esconderijo do Olho do Sol da Meia-Noite, coisa que nem mesmo o próprio pessoal da capital real conseguiu. O grupo deles era surpreendente. Nemelion não havia reconhecido o grupo deles quando chegou à vila, mas depois de um tempo se lembrou de um certo grupo que estava ajudando a vila de Hayaka e algumas outras próximas. Na época ele nem sequer deu atenção, e só tinha escutado o nome do grupo uma vez, por isso não se lembrou de primeira. Nemelion, nos poucos dias que ficou ali, soube que eles têm grande influência no Reino Apagado, sendo uma região quase 100% governada por eles, além de também ter uma certa influência no Reino Esquecido. E o que você pode me responder uma coisa? É claro, pode falar, dizia ela. Vocês até que têm uma certa influência no Reino de Clover, além de ser um grupo com vários membros fortes e habilidades únicas. E é claro, também tem o líder, que é um cara de nível capitão. E além disso, o próprio Rei Mago em pessoa pediu um favor a vocês. Yuki, quem são vocês afinal? Yuki tinha um olhar sério, porém antes que ela pudesse responder qualquer coisa, uma pessoa entrou no laboratório. Era uma mulher loira, a mesma que tinha lhe dado um soco no dia em que Nemelion chegou à vila. O que foi, Mikoto? Precisa de alguma coisa? Perguntava Yuki. Nada demais, só vim ver o meu Nemelion ferido. Não precisava sair da sua missão, eu estou bem. Não se preocupa, eu já tinha acabado a missão, então decidi vir ver como você estava. Afinal você lutou por nós, então eu não podia deixar você ficar sem uma recompensa. Dizia a mesma com uma voz sedutora, deixando Nemelion corado. Tá tudo bem, Mikoto, não precisa. Nemelion foi silenciado quando Mikoto colocou o rosto dele em seus peitos. Não se preocupe, querido, sei que se esforçou muito, então a irmã mais velha aqui vai te dar um agradinho. Ei, Mikoto, quantas vezes tenho que falar para não vir aqui para fazer essas putarias no meu laboratório? Dizia Yuki com uma veia de raiva em sua testa. Durante a tarde, Nemelion foi falar com Sirius para que ele passasse a localização do esconderijo do Olho do Sol da Meia-Noite. Mas Sirius insistiu para que descansasse e se recuperasse dos seus ferimentos, e quando já estivesse bom ele iria falar onde era. Com a ajuda deles, Nemelion provavelmente se recuperaria totalmente só em 2 dias, afinal Nate, que era a pessoa com a magia de cura mais forte do grupo, estava em missão, e pelo visto não voltaria tão cedo. A noite caiu e Nemelion parecia preocupado, coisa que Sirius e seu grupo notaram durante o jantar, e quando teve que ir dormir, nem a demônio Grindeville, que agora o acompanhava, pôde evitar comentar. Grindeville, não vi você tantas vezes antes do pacto, mas até eu percebi que ser tão inquieto assim não é normal para você. Nemelion, tá perguntando isso tão de repente por quê?
quer algo emocionante para o seu registro de mim? Perguntou de forma debochada. Grindeville, não deveria me insultar assim. Induzir esse tipo de momento não seria muito autêntico e eu levo minha paixão por documentar muito a sério. Nemelion, então qual foi o ponto dessa pergunta? Grindeville, entender quem estou documentando, sua essência. Sei que deve estar preocupado com Mereoliona Vermilion. Mas tem algo a mais te afligindo. Nemelion, ela pelo menos se garante em uma batalha, mas se o reino for atacado, meu pai e meu avô vão estar indefesos, são só civis. Além disso, quero acabar com o olho do sol da meia-noite e quem estiver com ele. Disse em um tom que deixava passar uma certa raiva. Grindeville, ora essa, tudo indica que o jovem gentil tem um lado obscuro. Nemelion, claro que sim, fiz um pacto com você, então deve ter perdido um pouco o juízo. Grindeville riu de forma descontraída e logo começou a folhear seu livro de registros. Grindeville, ficaria surpreso se soubesse a quantidade de pactos entre demônios e humanos. Eu particularmente acho vocês fascinantes. Nemelion estranhou e respondeu. Nemelion, sério, você também é fascinante, fascinantemente estranha. Grindeville, vou considerar isso um elogio. 2 dias depois. Nemelion estava na saída da vila preparado para ir embora. Sirius providenciou um mapa depois do mesmo ter se recuperado, e Nemelion assim que recebeu o mapa, começou a arrumar suas coisas o mais rápido possível. E ali estava ele, preparado para ir embora e se despedindo de todos. Vou sentir saudade, o lugar vai ficar chato sem você, querido. Dizia Mikoto fingindo limpar lágrimas com um paninho em sua mão. Nemelion apenas pôde rir ao ver aquilo e disse. Mas eu posso visitar vocês outro dia. Passar esse tempo com vocês foi ótimo. Logo um pensamento passou pela cabeça de Nemelion. Por outro lado, ainda bem que ninguém mais vai me forçar a beber, que garota doida. Isso é verdade, mas vamos nos concentrar no agora, dizia Yuki enquanto entregava a ele uma espécie de capa. O que é isso, Yuki? É um item mágico que eu criei com minha magia de reforjamento. É a capa do morcego gigante. Adicione sua magia a ela e ela baterá as asas para que você possa voar. Será bem útil para você, fará com que se mova mais rápido do que com uma vassoura. Ei, espera aí, Yuki, eu não posso aceitar, não tenho como pagar algo desse tipo agora. Não seja idiota, somos amigos, considere isso como um presente. Nemelion não sabia muito bem o que dizer, então lhe deu um aperto de mão e a agradeceu por tudo, e Yuki foi a pessoa que mais o ajudou desde que chegou ali, ele era realmente grato a ela. O mesmo colocou a capa e antes de ir embora foi até Sirius. Diga a Gorila Ciclope que eu mandei lembranças, diria ele com um sorriso. É claro, pode deixar. Sirius estendeu a mão para ele e disse. Até a próxima, Nemelion. O mesmo sorriu ao escutar Sirius o chamando pelo nome pela primeira vez. Nemelion apertou a mão do mesmo enquanto disse. Até a próxima, bastardo. Sirius riu ao ouvir Nemelion o chamando daquele jeito pela primeira vez. Bom, está na hora de ir, dizia ele concentrando magia na capa que Yuki havia lhe dado. Com a mesma batendo as asas, Nemelion começou a se erguer do chão, voando em direção ao céu. Sentindo a sensação de voar mais livremente do que com a vassoura, o mesmo apenas riu de agradecimento enquanto usava sua magia para ir para a dimensão espelhada. E lá vai ele, dizia Mikoto. Sim, e nós também. E então Yuki, já está tudo pronto. Sim, Sirius, já podemos ir. Ótimo, vamos, meninas. Vamos para o reino Diamante. Temos uma guerra para lutar. Na dimensão espelhada, Grindeville disse. Grindeville, por que preferiu ir pela dimensão espelhada? Nemelion, não quero me distrair com nada e não vão me ver chegando se eu for por aqui. Horas depois, Nemelion finalmente avistou o covil, logo abrindo um portal da dimensão espelhada ao mundo normal. Logo, graças à sua detecção mana, sentiu uma mana similar à do Sr. Cobb Portapote, porém estranhamente mais forte, mas logo que o avistou, viu como ele abria um portal com sua magia espacial para sair de lá. Nemelion não entendeu, mas não teve tempo para se confundir, pois pelo que sentia sabia que estavam acontecendo lutas dentro do local.
Sentiu um humano conhecido, e imediatamente foi ajudar, abrindo caminho pela estrutura do covil com um raio de reflexão grande que criava buracos na estrutura com certa facilidade. O líder do Olho do Sol da Meia-Noite aguardava ansioso, olhando um tipo cilindro fechado, onde os restos mortais de uma pessoa se restauravam graças à quantidade colossal de mana que também possibilitava a magia de reencarnação dos elfos. Patoli, Alon, de todos os humanos, você é o único que realmente nos entendeu. Flashback. Em um dia comum no território dos elfos, aldeões informam a seu líder List que no depósito onde armazenavam as colheitas, a comida estava sumindo misteriosamente. List foi conferir, mas não encontrou sinais de arrombamento ou invasão de animais, mas quando o invasor pensou que List havia ido embora, finalmente se expôs. Era um jovem de cabelos castanhos, chapéu pontudo, manto cinza, óculos e um chamativo chapéu com o adorno de um coração preso. List, então é você que tem roubado nossa comida. Alon se assustou a abrir seu grimório, mas List mostrou que não ia machucá-lo ao colocar seu grimório. List, você é um humano, não é? Parece assustado. List convenceu Alon a confessar o que havia feito para os elfos. Logo depois, o mago do reino Hart contou sua história. A Iditote de Alon sensibilizou a maioria dos elfos, no entanto nenhum confiava completamente nele. Mente de Patoli, foi estranho ter um humano por perto, mas você realmente era bom. Era como uma versão mais retraída do Sr. List, o que aquele maldito humano parecia ser. Pensou com amargura, lembrando do primeiro rei mago cilindro foi quebrado por um pulso de mana que veio de dentro e a silhueta de um homem vestindo uma roupa cinza gasta caiu no chão, em um leve estado de choque. Patoli, bem-vindo de volta Alon. Alon se levantou e olhou ao seu redor confuso. Alon, como? Como eu voltei à vida? Patoli, a magia de reencarnação que eu lancei, fez com que todos os presentes naquele dia pudessem voltar à vida com alguma ajuda. Mesmo não estando lá, parece que os efeitos da magia se aplicam na sua alma. No entanto, tive que usar seu corpo para facilitar as coisas. Alon, um pouco confuso, disse. Entendi, gentileza sua me reviver com meu antigo corpo. Alon olhou ao redor e viu que seu grimório também tinha voltado. Pegou ele imediatamente. Olha só, até meu grimório voltou. Que incrível, mas esperava esse tipo de coisa do List, não de você Patoli. Patoli sorriu levemente e disse de forma alegre. Eu entendi, você sentiu meu mana nesse corpo e já percebeu que eu não sou o List. De qualquer forma, eu pretendo reviver ele. Vou explicar tudo e espero que você esteja do nosso lado. Patoli explicou tudo e Alon tomou sua decisão. Alon, você disse que minha magia havia sido encontrada por um jovem do reino Clover. Patoli, exatamente, pela descrição que o Raiga nos deu, é um jovem de cabelos laranjas longos, chamado Nemelion. Parece ser um bastardo da realeza. Na verdade, mais alguém acabou de invadir o esconderijo. Se tiver sorte, pode ser ele. Alon, entendo. Vou enfrentar o que está com minha magia então, mas antes, vou praticar um pouco com esse novo corpo jovem. Enquanto isso, Mereoleona se preparava para lutar com um grupo de humanos possuídos por elfos. Mereoleona, na verdade aquelas crianças só iam me atrapalhar. Segurar vocês. Não me faça rir. Meu objetivo, mesmo é matar cada um de vocês. Um buraco foi aberto no teto daquela sala por um raio luminoso, causando um forte estrondo. Mereoleona por um segundo pensou que fosse outro inimigo, mas a silhueta que saiu do buraco, voando com um par de asas a deixou perplexa. Era Nemelion, que depois de desativar as asas da capa, olhou para sua mãe sorrindo, como se quisesse dizer que tudo estava bem. Um sorriso característico dos Raiken, sua família paterna. Logo olhou estranhado para os inimigos. Nemelion, espera ai, senhorita Poli. Senhor Ruben. E aquele não é o capitão dos servos cianos. Antes dos elfos pudessem dizer qualquer coisa, foram desconcertados pela imagem da humana da realeza puxando o cabelo do humano que acabou de chegar enquanto dizia, o que está fazendo aqui? Quem mandou você aparecer? Nemelion, por que tá me agredindo? Eu vim te ajudar, eu posso fazer isso. Mereoleona.
Eu acabei de mandar crianças saírem de perto, e você aparece na pior hora. Nemelion, então tá, você quer que eu volte para o reino apagado? Eu não seria um leão carmesim se simplesmente fugisse. A elfa que possuía o corpo de Poliangel Foyak se sentiu mais indignada. Vocês humanos insolentes se atrevem a nos ignorar. O raio de reflexão grande de Nemelion, mesclado com uma forte rajada de fogo de Marioliona, impactou os 5 elfos ao mesmo tempo, que se defenderam com magia. Os elfos saíram praticamente ilesos por se defender com sua magia, mas se surpreenderam pela potência do ataque combinado. Porém a surpresa aumentou ainda mais quando a dupla gritou ao mesmo tempo para calarem boca. Raya, essa mana, essa força no ataque daquele pirralho, com certeza ele tem sangue da realeza. Melioliona, pera, você esteve no reino apagado. Nemelion, sim, inclusive conheci um conhecido seu. Pela expressão de sua mãe, parecia que ela já sabia de quem ele estava falando, mas perguntou mesmo assim. Melioliona, e quem seria? Nemelion, é o Sirius. Acabei me metendo em um problema com ele sem querer, mas depois ele me ajudou. Melioliona, entendo, e como ele está? Nemelion, bom, não sei como ele estava na época em que vocês se encontraram pela última vez, mas pelas coisas que ele me demonstrou ele com certeza está muito bem. Melioliona, mas que droga! Diria a mesma com uma expressão de raiva em seu rosto demonstrando aborrecimento, deixando Nemelion completamente confuso enquanto dizia em seus pensamentos. Peraí, droga, ela está com raiva por ele estar bem. Melioliona, me diga uma coisa, ele mandou lembranças, não foi? Nemelion, sim, ele mandou. Melioliona, então me diga, aquele miserável usou aquele maldito apelido quando mandou lembranças? Nemelion, percebendo o humor estressado de sua mãe, não deu muitos detalhes e apenas respondeu com um sim, fazendo veias de raiva aparecer ainda mais em seu rosto, deixando Nemelion um pouco assustado. Parecia que o apelido que Sirius e a mãe dele usavam a deixava realmente irritada. No meio de seu estresse, Melioliona notou Grendeville em sua forma pequena, escrevendo em um pequeno caderno. Melioliona, espere aí, isso é uma demonia. Ah, vamos ter uma longa conversa quando isso acabar, mocinho. Os elfos, não suportando mais ser ignorados, atacaram. A elfa no corpo da senhorita Poli atacou Nemelion com penas de aça, mas o humano esquivou com facilidade. Logo pulou usando os seus mini espelhos explosivos e lançou um raio de reflexão que, mesmo sendo a queima-roupa, ela esquivou por pouco. O elfo que possuía o capitão dos servos cianos atacou com a imagem de um braço gigante, braço destruído por Melioliona com seu Calidus Brachion multigolpes. O elfo no corpo de Ruben conteve Melioliona em uma prisão de magia de arenito, ao mesmo tempo que Aya aparecia na frente de Nemelion com magia espacial, segurando uma katana imbuída em magia de trevas. Pensando durante o ataque, Raya pensava que não seria possível Nemelion esquivar no ar, mas se enganou quando de um segundo a outro Nemelion ativou a capa que o que deu a ele. O objeto mágico permitiu que o bastardo dos vermelhões escapasse do ataque, dando brecha para acertar um raio de reflexão em cheio, ao mesmo tempo que Melioliona destruía a prisão de arenito como uma explosão de fogo. Melioliona viu que a elfa no corpo de Poli atacaria, e o mago que possuía o capitão dos servos cianos preparava outra magia. Por instinto, Melioliona foi até ele e se agarrou em seu filho, que por não ser bom lidando com carregamento de peso, tirou sua vassoura do seu grimório e a deu para sua mãe voar. Raya e os Elfor continuaram atacando. Melioliona revidava os ataques com Calidus Brachion multigolpes, e Nemelion os esquivava devolvendo raios de reflexão. A quantidade de ataques começava a abrumar eles, mas Nemelion abriu um portal para a dimensão espelhada. Continuara o percurso por 12 segundos sem os inimigos atacarem, até que perto do chão, Raya abriu um portal para a dimensão espelhada, ficando bem atrás deles, mas Mariolina aproveitou o momento para acertar um golpe em cheio no rosto de Raya, que foi mandado para trás pela força do golpe, voltando ao mundo real à força. Logo, Nemelion abriu o portal e Melioliona e Nemelion voltaram ao mundo real. Melioliona se moveu rápido como sempre, nada mal. Nemelion, treinei bastante minha velocidade no reino apagado. Melioliona,
E essa capa, parece coisa do bando dos Sirius mesmo. Os elfos ficaram confusos, novamente não entendiam como um humano podia ser tão rápido. Raya apareceu de um portal da dimensão espelhada perto dos seus companheiros. Mereoleona foi ao ataque, a elfa no corpo de Lutli usou suas plumas e Raya um feitiço. Raya, magia de cópia de luz, espadas de luz da convicção. Nemelion ficou entre sua mãe e o ataque, ambos sabiam o que viria. Magia de espelhos, reflexo absoluto. Um espelho grande surgiu entre o ataque e os alvejados rapidamente devolvendo o ataque, porém outra cavaleira possuída por uma elfa protegiu todos com magia de neve, tanto do ataque refletido como do ataque combinado que veio depois, embora esse segundo ataque tivesse quebrado a defesa. Zora Ideale sentia tudo com sua detecção de mana. Mente de Zora. Quem é esse que apareceu do nada e por que o mana dele é tão forte? Depois de mais algum tempo evitando os ataques dos elfos, Mereoleona decidiu algo importante. Mereoleona. Muito bem, parece que para acabar com eles, vou ter que usar o meu feitiço mais poderoso. Nemelion, sai daqui. Nemelion. Não, eu não posso só te deixar para trás. Uma série de ataques veio e Nemelion os devolveu com reflexo absoluto. Logo tiveram que se esconder em destroços gerados pela luta. Mereoleona agarrou seu filho de forma brusca e disse em um tom firme porém calmo. Presta atenção Nemelion, como capitã eu tenho que proteger o meu esquadrão, e como mãe, eu não me perdoaria se você morresse aqui. Nemelion, mas, você vai ficar bem não vai? Mereoleona. Claro que vou, nesse momento sou a coisa mais poderosa desse mundo, uma mãe fazendo de tudo para proteger. Nemelion se refugiou na dimensão espelhada. Mereoleona usou o Cálidos Brachion Purgatório, acertando violentamente todos os inimigos, que se levantaram com um gasto tremendo de mana graças a que tiveram que usá-lo para se defender. Os 5 decidiram acabar com Mereoleona com uma magia combinada, mas no momento que ela foi lançada, Asta e o outro cavaleiro que Nemelion não conhecia apareceram. O cavaleiro desconhecido usou um tipo de armadilha em seu corpo para absorver a magia. Nemelion deduziu que a magia seria devolvida com mais força. O que aconteceu? Nemelion viu Asta devolver a magia para o desconhecido, que repetiu o processo dobrando ela mais uma vez. Nemelion, não aguentando ficar sem fazer nada, usou a duplicata real e no instante que o golpe ia ímpar, aparentemente protegeu os elfos com reflexo absoluto, enquanto mandava o desconhecido pegar a magia de novo. Logo a duplicata fez uma finta com um raio de reflexão grande que veio por trás dos elfos. Quando viu o desconhecido pegar de novo o ataque, viu que o mesmo seria devolvido um pouco mais para a direita, então deu a volta no espelho e usou espelhos explosivos à esquerda dos elfos para que só sobrasse uma direção 100% segura para evitar o ataque. Os elfos foram para a direita por puro reflexo, recebendo em cheio o ataque 8 vezes mais forte que o original, não tendo escolha senão se retirar em um estado quase moribundo. O mago quis devolver os ataques, acabou quase inconsciente pelo esforço que fez. Asta. Essa não, Zora. Nemelion foi até perto do cavaleiro do qual havia escutado o nome. Nemelion, você tá aqui. Quando você chegou? Zora, você conhece ele tampinha. Ei delicadinho, você quase me estourou devolvendo o ataque quadruplicado. Agora a capitã tá inconsciente e eu não me mexo mais. Espero que possa carregar 2 corpos. Nemelion ativou sua capa para voar, e usou a duplicata real. A duplicata veio com uma capa incluída. Mente de Zora. Droga, ele realmente pode. Opa, olha só quem decidiu aparecer no fim de mais um vídeo de Black Clover. Para aqueles que gostaram do capítulo e dos personagens da Alcateia da Sombra, saibam que vocês verão muito mais deles em breve. Porque o pai Adão Teorias está lançando uma história de Black Clover que contará a história de Sirius e os personagens de seu grupo. É isso aí, galera. Então, se vocês gostaram dos personagens que criei, e de algumas coisas que deixei durante os 2 capítulos sobre alguns acontecimentos que irão acontecer na minha história, peço que acessem o link na descrição e no comentário fixado.